Fora de ritmo. Bom, minha Fit Beer está quase acabando e eu ainda não mostrei, eu prometi que eu ia mostrar 3 cervejas com o meu T58. Essa é a segunda ainda, falta mais uma. E que cerveja deliciosa. E primeiro deixa eu falar, tocando aqui uma música aqui, queria linkar com a cerveja. Quem reconheceu aí tá meio fora de ritmo, mas não sei onde eu coloquei o microfone. Tá meio fora de ritmo, mas é aquela afinação maluca do Jimmy Page, né? É quase um Dead Gad e tem aquela pegada medieval. Não lembra a música aí, só para linkar com a minha Witbier, que aproveitar e falar um pouquinho do estilo. Witbier, que é cerveja antes de existir essa cerveja convencional de hoje em dia, né? A Lager tomou conta, tem muita ales por parte da gente caseira, né? Mas era assim a cerveja antigamente. A Witbier é um exemplo das Grutes. Você já fez uma Grut? Eu já fiz algumas muito boas, outras nem tanto, né? É difícil de acertar, porque a gente é mais acostumado com o lúpulo, né? Tem calculadoras para isso, para medir o amargor, e a gente tem tantas técnicas para usar o lúpulo, né? Tantos momentos para usar ele. E a Witbier é cerveja desde dessa, não vou precisar a época, que eu realmente não lembro quando eu estava lendo sobre isso. Mas a Witbier, sim, que cerveja, que estilo incrível, né? É tradição demais da escola belga, né? Ela é dessa época que usava-se semente, fruta, raiz, o que tivesse à mão para dar sabor e aroma e equilíbrio para a cerveja, né? Não ser só aquela bebida doce fermentada. Tá bem gasificado, apesar da espuma não tá persistindo muito. Tô notando aqui um pouquinho de proteína em suspensão. E como tá turva, né, bem branca, esse amarelo palha, bem turva, eu exagerei um pouquinho da proteína, podia ter cuidado mais com rampa, que a gente quase não usa mais, né, rampa. Mas tá incrível. Vocês estão vendo no vídeo aí que eu coloquei no início, vou colocar no início, como que eu fiz. A grande sacada dessa cerveja é o equilíbrio, né? Quase toda cerveja, a grande sacada é o equilíbrio. Mas essa daqui é você saber segurar o coentro. Ele não pode sobressair a laranja.
Pro meu paladar, paladar em geral, né? Fala a verdade. Ninguém gosta do coentro estourando. O coentro, pra mim, ele vem ali no... Acho que em terceiro, quarto lugar ali. Porque primeiro vem a laranja. Depois esse corpo macio do grife de malte que a gente escolhe. Esse aqui, principalmente, eu usei muito trigo, muita aveia, pilsen. E deu uma vacilada aqui que eu usei um pouquinho de farinha de aveia. Por isso que tá esse turvo tão puxado. Mas não afetou no sensorial dela. Tá uma cerveja muito boa, muito... Cara, fala a verdade. É uma cerveja que você não vai conseguir comprando. Se você for comprar uma Bitbeer, você não vai conseguir achar uma com essa qualidade. Pelos fatores dos insumos frescos, né? E o cuidado que a gente tem de fazer cerveja em casa. Coentro da horta, laranja eu peguei fresca ali, tirei só a parte que importa, só aquela parte laranja mesmo, não usei o branco para dar aquele amargor desagradável. E fiz do jeito que eu queria, do jeito que meu paladar, do jeito que serve para mim. Para qualquer pessoa, eu acho que apresentar, sempre eu vejo reclamado do coentro, né? O coentro mesmo, quando você não sabe usar ele realmente estraga a cerveja, né? Quando você dá aquela puxada nele, e quando não é um coentro fresco também, dá aquela pegada de mortadela. Você já comeu aquela mortadela que eles usam coentro para temperar, aquele coentro velho? Não é o caso aqui, mas eu já fiz muita Vitibir. Acredito que você tá aí do outro lado, já fez também. A cerveja é tão comum pra gente, cervejeiro caseiro, né? E a grande sacada dessa cerveja, eu não falei ainda. Caprichei no griche aí, né? Peguei essa cerveja macia, esse aveludado, né, da aveia. Podia ter caprichado um pouquinho mais, para dar uma pegada mais de grão, podia ter usado um centeio, e é bacana também, mas eu não tinha a mão, e com o que eu tinha na mão, eu acertei bem, ficou ótimo, assim, a cerveja, a laranja explodindo, o coentro ali equilibrado, 17 gramas, e o segredo dela, não falei ainda, claro, né, pega pesado na laranja, 2 laranjas para 20 litros, né, a casca de 2 laranjas Bahia, aquela mais cheirinho doce, bem cítrico, você deve conhecer, aquela bem docinha, meio avermelhada, a casca dela de 2 laranjas na final da fervura, ali a hora que você já está desligando o fogo, e depois eu peguei a casca de mais 3 laranjas Bahia, corta bem fininho, só a parte que interessa, e infusão alcoólica. Eu deixei ali na cachaça mesmo por alguns dias. Tá mostrando, acho que eu mostrei no vídeo aí já, né? Que eu vou colocar no início. E aí se adiciona já na hora do invase, na hora da carbonatação ali. E fica essa maravilha. Esse tempo tá quente aqui na minha cidade de Goiânia agora. A gente soa na sombra, eu sou muito calorento, criado em Goiânia a vida toda e não acostumo com esse calor. Já vai dar 1 hora aqui e tô com calor ainda. Dá pra tomar uma tacinha e dar essa volta com vocês aqui na minha cerveja. Beber logo, né? Porque eu já tenho que dormir daqui a pouco, que amanhã é quinta-feira ainda. Se eu conseguir postar amanhã uma faixa de taxa, que amanhã eu posto pra vocês aí. E alguém tiver alguma dúvida aí, quiser ressaltar alguma coisa aí, e só posso elogiar, né? Esse estilo aí que perdurou por tanto tempo. Dessa época das Great Beers, eu já fiz umas bem legal também, né? Você tem que testar fazer em casa também. A gente tem que pôr as ideias da gente em prática. Eu, se eu não colocar minhas ideias em prática, elas começam a me atormentar em minha cabeça. Mas eu já fiz umas bem bacanas aí, acho que eu vou até fazer 1 hora para dividir com vocês. Eu fiz uma que deu muito certo,
Gueroba comum, amargor e sabor também. Eu sou goiano, eu posso falar gueroba, né? Geralmente. O nome certo, na verdade, é guariroba? Acho que é isso. Aqui a gente fala gueroba com, eu acho que foi jasmim que eu usei no final da fervura, mas ficou bem bacana. Uma hora eu vou fazer com vocês aí, se alguém tiver interesse. Usou alguma coisa na minha cabeça. Vou perdendo a linha de raciocínio aqui. E a Vitibia é dessa época aí, complementando aqui que eu tava falando do estilo. Da época das Root Beers aí, ela se destacava, eu imagino que tinha várias, né, parecidas com ela. Aliás, todas as bebidas eram assim, né? Não tinha um lúpulo ainda. Depois com a intervenção com a adição do lúpulo, que foi descoberta começou a ser aplicada na cerveja com uma alemã, que não me ocorre o nome dela agora, não lembro. E depois que começaram a usar o lúpulo, deu tão certo, né? O lúpulo parece que foi criado para ser usado na cerveja. É uma planta incrível, né? Aí praticamente eliminou as Root Beers, né? A Wheat Beer ainda perdurou um tempo ainda, e a cervejaria que produzia ela chegou a parar de fabricar. Eu imagino que a Wheat Beer na época era das que mais se destacavam, né? Parou de fabricar e foi resgatado um tempo depois por uma outra cervejaria. Vários estilos aconteceram isso, né? Com o advento das lagers e da aplicação de lúpulo, muitos estilos foram perdidos, né? E depois resgatados novamente. Mas o vídeo já está grande. Alguém quiser comentar, discordar de mim de algum aspecto aí, mas é um estilo legítimo belga que expressa a importância, né, dos belgas. Das escolas que eu mais admiro, a escola belga, que tem tanta identidade. Tradição, né? Tradição resume, né? Coisa que a gente queria que o Brasil alcançasse um dia, tradição não vai alcançar, né? Porque a história deles é grande demais. A gente podia ter mais dignidade na nossa escola cervejeira, né? Com os insumos próprios, com características da nossa escola, né? De levar esse lado tropical para nossa escola, mas isso aí rende assunto demais, né? Já tem um caminho já curto, né? Mas já caminha nesse sentido aí, apesar de tanta coisa ter que melhorar ainda, né? E já ter algumas coisas muito legais também. Mas enfim, o vídeo ficando grande. Obrigado para quem assistiu até o final aí. E volto daqui uns dias com a última que eu vou fazer com esse T58, que é um fermento pouco valorizado aí, né? Tem gente que não usa ele legal e tem medo de usar a questão dos fenóis dele, né? Do fruto. Não saber controlar legal ali, mas eu uso ele bacana e sempre que eu pego eu faço várias seguidas com ele. Dessa vez eu tô fazendo 3, dá pra fazer mais, mas tá bom, eu tenho outras ideias pra fazer depois. O vídeo tá enorme, abraço pra todo mundo aí. Daqui uns dias eu volto com a outra cerveja que eu prometi, né? Vai ser uma White IPA. E se alguém quiser saber a receita completa da Wheat Beer, pergunta aí. É bem simples, né? É cerveja simples, fácil de fazer e fácil de errar também, né? Tem que ter atenção aos detalhes. A gente já estava falando, né, de questão de equilíbrio, essas coisas. O vídeo está enorme. Alguém quiser comentar aí depois, por favor, pode falar à vontade aí, que eu vou ter o maior prazer de responder. Falou, abraço.